Olá você, tudo bem? Estamos de volta com o nosso treinamento de conselheiros e conselheiras fiscais. Agora no nosso módulo 3, quando nós vamos discutir um pouquinho do que você deve fiscalizar. E eu já te adianto uma coisa, não temos a pretensão aqui de te passar uma pauta exaustiva. Na realidade, cada conselho fiscal, em função de cada situação, precisa entender o que é importante ali para fiscalizar. A gente passa os assuntos mais ou menos gerais e os conselhos vão decidindo. Uma coisa muito importante é que o conselho também faça uma agenda anual, já agora no final do ano, por exemplo, no início do ano, de todas as reuniões que serão feitas durante o ano seguinte ou durante aquele ano. E em cada reunião, o que vai ser verificado, o que vai ser olhado, isso dá a condição, por exemplo, de ir trocando assuntos e ao longo do ano se ver muita coisa. Ampliar sua capacidade de ver, de analisar. Tem que tomar cuidado com uma coisa, com a periodicidade necessária. Tem assuntos que têm periodicidade necessária, ou pela relevância do tema, ou por algum dispositivo de lei, algum dispositivo de norma. É só tomar cuidado com isso. E nós vamos analisar o que é fiscalizar. Também vamos passar por como atuar em assuntos que não são da expertise, do conhecimento de nenhum dos conselheiros fiscais. O que fazer nessa situação? Vamos passar um pouquinho pelas leis que são aplicadas no caso de descumprimento de regras, de normas e de assunção a riscos, além daqueles que a cooperativa deveria, por exemplo, assumir, que é a Lei 6024, a 7492 e a 13506, logicamente do mercado financeiro, aplicáveis às cooperativas financeiras. E vamos ter uma ideia de controles internos, compliance e gerenciamento de riscos. Uma cooperativa, eu já até trabalhei com vocês com esse diagrama, com esse gráfico, mas eu estou retornando porque ele é importante a partir deste momento. Ela tem duas dimensões, a dimensão social e a dimensão econômica. Nós já vimos que a dimensão social é a dimensão dos cooperados. É quando eles se mobilizam em assembleias e nos demais eventos que a cooperativa, logicamente, proporciona aos cooperados. É importante que a cooperativa, por meio da sua administração e da gestão, mobilize os cooperados durante o ano por várias vezes, por vários eventos, eventos de presença física, eventos de participação à distância, os filhos dos cooperados, as filhas dos cooperados, até para a gente gerar mecanismo de sucessão do quadro social. Nós já vimos isso. E tem a dimensão econômica. A dimensão econômica, sob a coordenação da gestão executiva, dos diretores, das diretoras, é responsável pelo relacionamento com o cooperado e com o mercado. E a cooperativa bem administrada é aquela que consegue conciliar as políticas e ações no campo econômico, políticas e ações no campo social. Por exemplo, é fortemente recomendado que uma cooperativa tenha uma política de desenvolvimento do quadro social ou de organização do quadro social, o que infelizmente não é muito comum da gente ver. É um bom tema, inclusive, para o Conselho de Administração se posicionar. Solicitando o Conselho, é um bom momento, inclusive, para o Conselho Fiscal se posicionar, cobrando o Conselho de Administração as ações, as políticas aplicadas ao quadro social e os projetos, de uma maneira a ter uma ideia do todo. O que está se fazendo para que os cooperados realmente exercitem, especialmente o princípio da educação, formação e informação, e o princípio da gestão democrática, que pressupõe o segundo princípio, a participação dos cooperados nos eventos da cooperativa e na própria cooperativa no dia a dia, inclusive acompanhando o trabalho dos conselhos de administração e fiscal. A dimensão econômica pode e deve ser fiscalizada. São as operações, a gente tem o balanço, as demonstrações de mutação de patrimônio líquido, de fluxo de caixa, a demonstração de sobras. Essa dimensão, a partir das políticas do Conselho de Administração e toda a estruturação dos diretores, chamada de tática, e a estruturação operacional dos gerentes, atendentes e demais operacionais, também precisa ser fiscalizada por você. Por isso que é muita coisa e fazer um planejamento anual é bastante interessante.
A estrutura da cooperativa ela é formada pelo Conselho de Administração, é o responsável, nós já vimos no modo anterior, pela definição da estratégia, pelo monitoramento dinâmico, pelo monitoramento das mudanças internas e externas de maneira dinâmica mesmo, no dia a dia, debruçando sobre isso frequentemente. É importante que o Conselho Fiscal esteja observando se há esse monitoramento frequente ou se o Conselho de Administração está apenas olhando o planejamento estratégico de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, às vezes até de 5 em 5 anos. Isso não é adequado mais para o momento que a gente vive, porque as coisas mudam com muita rapidez. É lógico que o Conselho de Administração não vai ficar mexendo na visão, na missão. Estas são de longo prazo, mas ajustes nas diretrizes, nos objetivos, nas metas, às vezes é importante que haja. Às vezes alguns ajustes até em planejamento orçamentário, ou como popularmente o pessoal chama de orçamento. Tem a gestão executiva, ela precisa compreender a estratégia, o Conselho Fiscal tem que buscar entender se a gestão executiva, diretores e gerentes e todo o quadro operacional, eu já adianto e junto todo, realmente conseguem entender a estratégia e conseguem aplicá-la, entenderem a visão, a missão. O que é a missão? Missão é aquilo que precisa ser todos os dias vivenciado pelos empregados, pelos colaboradores da cooperativa. Isso também precisa ser fiscalizado pelo Conselho Fiscal para entender se aquilo que os empregados, colaboradores estão fazendo no dia a dia, em cada atendimento com os cooperados, realmente está levando a cooperativa para a visão por meio da vivência da missão. Ou se por acaso você tem funcionários empregados que não têm noção direito daquilo e, consequentemente, com a maior das boas vontades, dando o máximo de si, estão trabalhando para levar a cooperativa para um outro local que não é para onde deveria ir. O Conselho Fiscal, ele é eleito pela Assembleia. Consequentemente, ele presta contas à Assembleia. Nós vimos isso no módulo anterior. Ele fiscaliza tudo e todos, Conselho de Administração, ele fiscaliza a diretoria executiva, ele fiscaliza os gerentes, ele fiscaliza o quadro operacional, ele fiscaliza todos os processos, sistemas da cooperativa. Ele tem que estar muito atento. Tomar cuidado para não ficar olhando coisa pequena que não tem valor. Não é porque é pequena que não tem valor, é as pequenas e irrelevantes. Porque tem coisas pequenas que merecem ser observadas. E tem coisas grandes que a gente tem que estar atento também para que não tragam problemas. Por isso que uma pauta ao longo de um ano, distribuindo os assuntos, inclusive por relevância, é muito importante. Quais as habilidades que precisa ter um conselheiro, uma conselheira fiscal? Bem, gente, hoje nas empresas a gente trabalha muito com o conjunto de competências, habilidades e atitudes. O pessoal, os especialistas em RH chamam de chá, por causa das iniciais, competências, habilidades e atitudes. Um conselheiro, uma conselheira fiscal precisa ter um conjunto de competências, de conhecimento formatado, estudado, de habilidade, que é a capacidade de utilizar esse conhecimento, e de atitude, comportamento, que é justamente a utilização das competências e das habilidades no dia a dia, inclusive no relacionamento com os demais. Um conselheiro, uma conselheira fiscal precisa saber ouvir, precisa saber analisar as coisas com os olhos do dono, inclusive buscando o que é importante. Para não se ater, é frequente a gente ver às vezes conselhos fiscais preocupados com coisas que no dia a dia você percebe que não tem grande importância. E às vezes deixando passar importantes temas que deveriam estar sob a análise dele, como planejamento estratégico, gerenciamento de risco, que é muito importante, processo nas cooperativas, se os processos são bem desenhados, bem implementados, padronizados, se são atualizados à medida da necessidade, se nas atualizações é verificado se a atualização não traz determinados riscos que passam a ficar sem o monitoramento, o controle. Precisa ser ponderado. Você precisa ser ponderado, você precisa ser ponderada. A gente não pode fazer do Conselho Fiscal da Cooperativa um lugar de briga, de discussões políticas, de grupos. A gente está ali para defender os interesses da coletividade. Não adianta ficarmos utilizando um termo muito utilizado no mercado, picuinhas, com o Conselho de Administração, por exemplo. É importante ser, como a gente já viu em módulo anterior, assertivo.
olhar o que precisa olhar, buscar as informações que precisa, buscar os documentos que precisa, a administração é obrigada a entregar, buscar realmente o que precisa, não se preocupar com saldo, depósito, operações de crédito, simplesmente pelas operações ou pela pessoa que as detém. O que nos interessa na cooperativa é a vida, é a saúde da cooperativa. Também precisa, de maneira bastante prática, isolar-se de conflitos, não entrar nos conflitos. Esses conflitos que só levam a coisas ruins, a briga, discussões inúteis. Precisa ter ponderação, equilíbrio, minuciosidade, independência, já vimos isso até no modo anterior, prudência, ser eternamente prudente, muito, inclusive antecipando problemas, e ser discreto. Aquilo que a gente vê dentro da cooperativa, a gente não leva nem para as pessoas da nossa família, do nosso relacionamento, nem para o parceiro ou para parceiro. O que está lá dentro da cooperativa fica lá, fica nas atas, a discussão com o conselho fica nas atas e a coisa acaba por aí. Precisa ter capacidade técnica. Capacidade técnica a gente melhora todos os dias. É como fazer um treinamento deste, fazer vários outros, conversar com muita gente, entender a dinâmica do mercado, entender a dinâmica da cooperativa. Isso é muito importante. Vou passar para vocês algumas sugestões de atividades de monitoramento na dimensão social. Dimensão social é o relacionamento da administração da cooperativa e a cooperativa no seu operacional com os cooperados. O lado social é o lado dos cooperados, são os cooperados da cooperativa. É muito importante verificar se a cooperativa tem organização ou desenvolvimento de quadro social. Você tem uma política para isso. A cooperativa é cheia de política, principalmente as cooperativas do ramo crédito, porque o Conselho Monetário Nacional determina várias. Mas para aquilo que ele não determina, por exemplo, nem sempre tem. Por exemplo, uma política de orientação para a organização, para o desenvolvimento do quadro social. Também é importante que haja monitoramento por parte do Conselho Fiscal com relação às atividades presenciais e ou à distância para manter cooperados mobilizados. Que tipo de eventos, de reuniões ou de gamificação de jogos, com os filhos, com as esposas e esposos, com os cooperados, de que maneira que a cooperativa mobiliza o quadro social. Se a cooperativa não estiver mobilizando o quadro social acaba vendo na cooperativa um banco, a cooperativa de crédito, um banco, que vai lá, abre conta, deposita à vista, se tiver uma poupança, faz a poupança, depósito a prazo, um cartão de crédito, um seguro na hora que precisa, a previdência, igual ao banco. O que diferencia a cooperativa da instituição bancária, das fintechs, é a aplicação dos valores e princípios. E os princípios determinam, via segundo princípio, gestão democrática, e o quinto, educação, formação e informação, uma relação muito fina com os cooperados. Tanto é que a gente já viu aqui que a Aliança Cooperativa Internacional diz que uma das grandes vantagens da cooperativa, ganhos que a cooperativa pode dar para a sociedade, é plantar profundas raízes democráticas, mostrar para os cooperados como se faz isso, democracia, como se vota, como se cobra de quem a gente elegeu, como se prepara para ser votado. Outra possibilidade do Conselho Fiscal é verificar a participação dos cooperados nos eventos da cooperativa. É comum, por exemplo, nas cooperativas, uma assembleia, a cooperativa tem 3, 5 mil cooperados, às vezes 10, 20 por aí, 20 mil e por aí, e faz uma assembleia, tem 200 pessoas, 150. Aí você pega a ata do Conselho Fiscal, nas reuniões seguintes à assembleia, não há citação de nada. Você vai conversar com os conselheiros fiscais, com as conselheiras, eles vão dizer, porque tá ruim. E por que não coloca isso na ata? Ô Zé, mas não é só crédito, seguro, não, é a cooperativa. A cooperativa precisa exercitar os princípios. Então é bastante interessante que o Conselho Fiscal esteja atento a isso também. Não é determinando para o Conselho de Administração, é questionando. Numa situação dessa, colocar na ata, na reunião, na assembleia do dia tanto do tanto, de X mil cooperados estiveram presentes, tantos conforme o documento de presença, a folha de presença, questionamos, perguntamos ao Conselho de Administração, o que será feito para mudar isso?
que está sendo feito para mudar isso? Nos responda, por favor. Se o Conselho de Administração falar nada está sendo feito, é o momento de dizer. Não é importante haver uma política, um planejamento, haver ações, uma pessoa responsável por isso? Meta. Tem meta de tudo. Por que não podemos ter uma pessoa responsável por coordenar esse trabalho na cooperativa e termos meta? Se temos 200 nessa reunião, quantos vamos querer ter na próxima? E na posterior à próxima, e daí em diante. Também é importante estarem atentos com relação à discussão dos assuntos mais complexos em pré-assembleias. Se houver condição, gente, a assembleia é muito rápida e muito formal para discussões de assuntos complexos. Então é sempre recomendável, inclusive o documento Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas, recomenda as reuniões. E aqui no Brasil a gente tem uma característica, podemos ter, ela não é determinada por lei, é uma decisão que a cooperativa precisa tomar, inclusive colocando no seu estatuto, constituindo regimento para a execução, de ter pré-assembleias. Discutir com os cooperados anteriormente à assembleia, isso pode ser realizado por meio de reuniões, inclusive à distância, com as tecnologias, o mecanismo que nós temos, ou físicas, presenciais mesmo, sem problema nenhum. Porque quando os assuntos complexos chegam à Assembleia, eles já foram discutidos, já tem encaminhamento, e a discussão com o número menor de cooperados facilita e muito, inclusive, a participação deles. E uma pré-assembleia é menos formal, o que acaba redundando em mais participação. Outro assunto a ser olhado, verificado, monitorado no campo da dimensão social é o processo de sucessão. Se a cooperativa tem mecanismo para identificar e preparar lideranças para assumir funções eletivas no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, e se as políticas, os procedimentos são efetivos, ou seja, se realmente dão resultado. Porque às vezes é bonito e a gente vai fazer uma análise mais pormenorizada e não está conseguindo gerar lideranças. E a cooperativa, para pensar no seu futuro, ela precisa gerar lideranças. Na dimensão econômica, aí há um volume muito maior de sugestão. Sugere-se observar a consistência do plano estratégico e a efetividade na implementação da estratégia. Se todos sabem a visão, se todos têm a missão no sangue, ao atender um cooperado, estão atendendo dentro da missão. Eu já te adianto que é muito comum as pessoas nem saberem de cor, memorizado, a missão. E missão deve estar no sangue, no exercício. Os conselheiros fiscais podem estar atentos, podem e devem. E se tiver dificuldade de fazer isso, podem buscar ajuda. Mais à frente nós vamos falar de quem pode buscar, quem pode ajudar. Também, se há um planejamento orçamentário, se ele é bem elaborado, se na elaboração do planejamento orçamentário ou do orçamento, se há uma discussão efetiva nas áreas com relação à discussão dos recursos. Orçamento não é apenas recurso financeiro, ali estão os recursos tecnológicos, recursos humanos, ali tem tudo. Isso precisa ser discutido, não é apenas pegar uma planilha, quanto é que gastou e quais foram as receitas do ano anterior, jogar numa planilha e fazer uma estimativa do ano seguinte. Precisa se discutir com propriedade o assunto. Outro assunto na dimensão econômica são as atas das assembleias, das reuniões do Conselho de Administração, da diretoria executiva. As atas, elas precisam ser objetivas, mas elas precisam registrar as discordâncias, o que fundamentou a decisão. Se as atas do Conselho de Administração, quando diz que há uma apresentação, por exemplo, de um diretor, de um gerente, a apresentação tem que estar anexada à ata, inclusive assinada pela pessoa que fez a apresentação. O melhor é, inclusive, que a pessoa faça um encaminhamento, que coloque num papel o que está propondo, por que está propondo, que benefícios tem aquilo, quais os riscos tem, qual o tratamento que está propondo para aqueles riscos, assinar o diretor, a diretoria executiva como um todo, porque isso fica registrado, fica muito mais fácil. E é importante que a ata também cite os anexos, né? Lá no início da ata, por exemplo, quais são os anexo 1 é isso, anexo 2, e depois tudo isso rubricado, logicamente, pelos participantes da reunião do Conselho de Administração. Isso dificulta alguém tirar um anexo não ser colocado, anexado efetivamente, evita mudar o anexo, porque ele está assinado por quem apresentou
e está rubricado pelos participantes da reunião, e dá condição para quem vai fazer a análise da ata do Conselho de Administração, como o caso do Conselho Fiscal, entender com base em que o Conselho de Administração chegou àquela conclusão. Com base em que ele deliberou. E ficar muito atento, as auditorias já estão olhando isso, mas o Conselho Fiscal é importante para também olhar, para ajudar inclusive a auditoria, que sejam registrados, a diretoria apresenta gerenciamento de risco, resultado da cooperativa. Tem que estar explícito na ata se o Conselho de Administração concordou com aquilo ou não. E se não concordou, o que fazer? É para corrigir alguma coisa? Não é para corrigir? Isso tem que estar claro. Outro assunto a ser analisado pelo Conselho Fiscal, observado, monitorado, supervisionado, é a análise de resultados, as sobras, total de ativos, as contas de ativo, passivo, patrimônio líquido. Pode inclusive fazer uma análise das sobras em relação aos ativos ou das sobras em relação ao patrimônio líquido. Aí é uma decisão para entender se a cooperativa está tendo um bom resultado realmente, comparar cooperativas com outras cooperativas, entender se consegue ver o resultado por linha de negócio, se a cooperativa tiver, por ponto de atendimento. Isso é muito importante, porque às vezes um ponto de atendimento está sendo mantido por outros. E aí, lógico que tem que se estabelecer um plano de ação para buscar atingir o momento do equilíbrio, o ponto de equilíbrio daquele ponto de atendimento ou até do produto, do serviço que está deficitário. Também verificar os aspectos contábeis, financeiros do balanço, os aspectos comerciais e orçamentos, os contratos celebrados com terceiros, com os fornecedores, os orçamentos para fechamento de negócio, as propostas de negócio, se há uma política de compra, de aquisição, se as compras e as aquisições realmente cumprem as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Também verificar o relatório de auditoria interna, independente, o relatório da entidade de auditoria cooperativa. Todo documento emitido por auditorias, por controles internos, por gerenciamento de riscos, por compliance, pelo supervisor Banco Central, pela cooperativa central, qualquer documento emitido que possa apontar fragilidades ou necessidades de melhoria na cooperativa precisam ser encaminhados imediatamente para o Conselho Fiscal, que precisa analisar esse documento e pode inclusive chamar o emissor daquele documento, daquele relatório para conversar. E, inclusive, acompanhar as ações de melhoria de processo decorrentes da emissão daqueles documentos. Também a folha de pagamento, os cálculos, pedir para a auditoria olhar isso quando a auditoria fizer o trabalho dela e passar pela folha de pagamento. Se a auditoria não estiver passando pela folha de pagamento, solicitar. O Conselho Fiscal pode solicitar trabalhos à auditoria, aumento do escopo que elas vão aplicar, né, ou aumento do nível de profundidade de abordagem, olhar os processos judiciais, as provisões para processos judiciais, se essas provisões estão realmente de acordo com aquilo que é adequado para a cooperativa, com o risco que a cooperativa tem com aquelas ações judiciais. Analisar, monitorar ou pedir alguém para ver auditoria, controle interno, a destinação das sobras, os cálculos de distribuição depois que a Assembleia destinou, rateou, por exemplo. Pode fazer isso por amostragem, mas é importante que se faça. Verificar a caixa. Quando o Conselho Fiscal verifica a caixa, você não substitui o pessoal que está trabalhando e que precisa todo dia fechar a caixa e emitir um documento de conferência. Você vai fazer por amostragem e algum dia aqui e outro lá. Uma coisa importante é verificar se a conferência está sendo feita também por outras pessoas, não pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não tem nem obrigação de fazer isso. Quando ele faz para checar se está realmente certo. Então ele tem que pedir, cadê as conferências de caixa dos últimos 30 dias, por exemplo? Verificar se está assinado pelo tesoureiro, assinado pela outra pessoa que fez a conferência, né? Pelo menos 2 pessoas têm que estar envolvidas nisso, não pode ser o tesoureiro que vai fazer a conferência. Aplicação dos critérios de rateio de sobra, eu já falei, os riscos relacionados à estrutura tecnológica, verificar as contas contábeis, as transitórias, outros créditos, outros débitos, essas contas outros de contabilidade, tudo que aparecer na contabilidade outros, pede para abrir.
principalmente se o valor for relevante. Abrir o que está aqui dentro, o que precisa entender o que foi contabilizado aqui. Credores e devedores diversos, né? As contas de pendência, de provisões, de perdas operacionais, de provisões, inclusive, de crédito, ou seja, são contas mais suscetíveis a problemas. Então é muito recomendável que o Conselho Fiscal esteja atento a essas contas contábeis, se quiser. É recomendável também, e você está vendo que eu estou fazendo uma relação exaustiva. Exaustiva que com certeza não tem todos os assuntos. Aliás, nem exaustiva, é uma relação com base na minha experiência de mercado. Mas pode ter outras necessidades. Por isso é até perigoso a gente dar relação, porque o pessoal acaba falando assim, eu vou ficar aqui porque o professor fulano falou que se olhar isso aqui é bom. E não é assim que trabalha Conselho Fiscal. Às vezes uma coisa que não está aqui, vocês no dia a dia, por isso que vocês têm que estar com os olhos abertos, com sentidos abertos. Olhar prazo médio de operações de crédito, inclusive em relação ao prazo médio das operações de captação, depósito a prazo, descasamento de taxa. Por exemplo, neste momento, o Brasil está passando por, e em outras situações também poderá acontecer isso, com taxa de juros básica baixa. Quando a taxa de juros básica é baixa, ela puxa as demais. Então nós estamos captando nesse momento depósito a prazo com taxas baixas. Lá no crédito a gente está também operando com taxas. Você imagina se nós tivermos com uma carteira de crédito com um prazo médio de 5 anos. E aqui é um chute. Dificilmente a cooperativa vai estar com 5 anos. É apenas um exemplo. E que as taxas das operações de crédito são todas pré-fixadas. Ou seja, elas são acertadas na hora que libera o recurso, não tem nenhum indexador. Significa, se a taxa de juros aumentar amanhã, aquela taxa que foi pactuada agora vai se manter até o último mês de pagamento. Se subir as taxas de captação do mercado, imediatamente a cooperativa vai aumentar o custo de captação de dinheiro. Mas nos contratos pré-fixados ela não consegue mexer. Vai começar a haver um descasamento, maior despesa de captação, mantendo a mesma receita nos contratos que já estavam feitos. Tem que se tomar cuidado com isso. Por isso que a gente pede, observa o prazo médio das operações de crédito em relação ao prazo médio das captações, normalmente vai ter descasamento, e grande. E olha principalmente a estruturação das taxas pré e pós-fixada na captação e nas operações de crédito. Quando as taxas estão altas no mercado e a tendência é cair, na queda de taxa, a cooperativa até ganha dinheiro com isso. Ela ganha mais, ela melhora o resultado. Por quê? Porque cai a despesa e mantém a receita. Quando as taxas estão baixas e sobe a taxa de mercado, aumenta a despesa e mantém-se a receita e aí descasa. E isso é perigoso. A gente tem que estar atento a isso. Inclusive é fácil de entender. Imagino que todos entenderam. Taxas de remuneração das operações de captação, prorrogação, proporção dos depósitos à vista em relação aos depósitos a prazo, proporção da captação, depósito à vista e a prazo em relação ao patrimônio líquido, política de capitalização, qual é a política de capitalização da cooperativa? De buscar recursos para capital, para as cotas capital dos associados, aumentar o patrimônio líquido, a política de retenção de sobras, a política de aumento de fundos indivisíveis, como por exemplo fundo de reserva, que geram mais estabilidade da cooperativa. Sabemos que logicamente os associados não gostam muito de fundos indivisíveis, porque o fundo indivisível, se ele sai da cooperativa, ele não leva, ele prefere dinheiro no capital dele, no capital social. No entanto, é também importante olhar a relação entre fundos indivisíveis, como fundo de reserva, e capital social. Porque o capital social vai sair um dia, a hora que o associado sair da cooperativa, falecer e a família quer receber a herança. Política de restituição de capital, se ela é cumprida, na hora que o associado sai, se são cumpridos os dispositivos estatutários que são aplicados à restituição de capital. As retiradas de capital, tem cooperativa que permite, no meio do caminho, o cooperado tirar parte do capital. E tem política aprovada por isso, tem estatuto. Se isso está sendo cumprido, pode-se olhar isso para a amostragem, se for em número maior. Pode-se olhar o alinhamento do resultado da cooperativa ao plano estratégico.
A cooperativa às vezes está dando resultado econômico demais. Isso pode não ser bom, vai depender do plano estratégico, da visão especialmente. Isso precisa ser observado. Também o spread, que é a taxa média das operações de crédito subtraída da taxa média das operações de captação. A diferença entre a taxa de aplicação dos recursos em operações de crédito e até no mercado, faz-se uma média com o custo que se tem para captar esse recurso. Analisar as despesas administrativas e dentro das despesas administrativas as mais relevantes, a flutuação delas, as mudanças, por que aumentou, por que diminuiu, qual a explicação disso. As contas, despesas operacionais, as contas correntes e poupanças paralisadas, ou seja, os associados inativos. Já me aconteceu de chegar em cooperativa e perguntar qual o volume de associado inativo e me dizer que tem, por exemplo, 20%, 25%. Associado inativo é aquele que é associado e não mais tem qualquer relação de negócio com a cooperativa. A gente custa trazer o cooperado para dentro da cooperativa e deixar ele embora e ninguém vai atrás dele saber por que ele está indo embora. Os gerentes, os atendentes têm que trabalhar isso, ter meta inclusive. Ou o associado tem que ser trazido de volta para movimentar com a cooperativa, ou tem que verificar se na realidade não é hora do associado ser colocado para fora, ou por vontade dele, ou por vontade do conselho de administração. Manter associados, 20% de associados, 25% inativos. Você imagina 25% de associados inativos numa cooperativa participando de uma assembleia. Que responsabilidade esse pessoal tem com a perenidade, a sustentabilidade da cooperativa? E principalmente assembleias que a cooperativa está acostumada a colocar pouca gente. Se os inativos resolverem ir lá, eles fazem uma confusão na cooperativa e podem decidir coisas, inclusive, totalmente contrárias ao interesse da cooperativa. Eles não têm nenhum interesse na cooperativa. Olhar cadastro, qualidade de cadastro. Cadastro é que alimenta crédito. E todos os outros produtos e serviços da cooperativa. Cadastro tem que ser bom. Tem que haver testes periódicos da qualidade do cadastro. Corrigir o que tiver errado. Corrigir o que tiver errado não é. Está faltando o documento do seu Zezinho. Então busca o documento do seu Zezinho. Não é isso. Isso também. Mas tem que entender o seguinte. Mas por que o documento do seu Zezinho não está aí? O que falhou no processo? Porque se você não corrigiu o que está falhando no processo, agora mesmo do seu Joaquim também não vai estar lá. Quando pensa que não, da Dona Maria também não está lá. Porque o processo está ruim. A gente tem que corrigir o processo. E começar a cobrar. Se corrigiu isso, no próximo teste de cadastro não pode aparecer mais, a não ser um caso esporádico aqui, outro lá, mas não de maneira relevante. Também olhar a qualidade dos processos de gerenciamento de riscos. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco socioambiental, né? Risco à reputação da instituição. É importante que o Conselho Fiscal esteja atento a essas metodologias. Se não entender como fazer, chama o pessoal de gerenciamento de risco e aprende com eles. Fala abertamente, fala, a gente quer aprender a mexer com esse negócio aí, entender. Não é fazer, é entender como se faz gerenciamento de riscos no Conselho de Administração, na diretoria executiva, nos níveis operacionais. Verificar a qualidade do gerenciamento de capital. Capital de patrimônio líquido. Quanto que a cooperativa hoje precisa de patrimônio líquido ou de patrimônio de referência? Quanto ela vai precisar nos próximos anos? A gente simula isso. Como é que está a estimativa de patrimônio líquido? Qual a nossa necessidade nos próximos anos? E qual que é a tendência? Para verificar se a tendência no planejamento da diretoria executiva do Conselho de Administração está andando de acordo com a necessidade ou se tem que fazer correção de rumos. Também pode-se verificar relatórios das operações vencidas. E em operações vencidas, analisar se aquelas que estão sendo renegociadas, por exemplo, não é apenas empurrar a coisa para frente, renegociações sem pagamento de capital, do valor emprestado, ou com acumulação de juros. Isso tudo tem que ser visto pelo Conselho Fiscal. Os maiores devedores, os maiores depositantes, a concentração, se os maiores devedores, os maiores depositantes têm de alguma maneira relação entre eles, chamados grupos econômicos, ou operações interconectadas, que é o quê? Eu tenho uma operação na cooperativa, uma outra pessoa também tem, nós dois devemos um valor relevante. E o que eu faço no dia a dia para ganhar dinheiro, para faturar, tem relação com a atividade do outro. Significa que se eu estiver mal, o outro também pode estar mal. E nessa situação, essa correlação de fatores pode levar a riscos demasiados. A gente tem que analisar, tem que citar isso, tem que colocar
nas atas. Também analisar adiantamentos da depositante. Numa cooperativa que tem o quinto princípio, educação, formação e informação, não deveria nem ter adiantamento a depositante, porque adiantamento a depositante demonstra uma falha na gestão financeira das pessoas. E principalmente porque muitas vezes estão pagando inclusive uma taxa de juros desproporcional, quase sempre adiantamento a depositante tem uma taxa altíssima. Por quê? Porque não tem documento, não tem contrato, não tem nada. Se o cooperado resolver não pagar, a gente não recebe na justiça adiantamento a depositantes. Verificar cheque especial, as reformas de cheque especial, as renegociações. Se as pessoas não estão mantendo saldo devedor de cheque especial é de 5 mil, a pessoa está devendo 4.990, tem um ano. E não consegue, vai lá e paga juros todo mês. Tem que estar olhando isso nas renegociações, nas repactuações, né? Os aumentos de valor de cheque especial, se é realmente para o cheque especial é para uma situação de emergência ou se a pessoa está fazendo capital de giro do cheque especial. Inventário patrimonial, né, os bens patrimoniais, os móveis da cooperativa, como é o controle desse negócio. Qual que é a verificação, a periodicidade de verificação, principalmente de itens de valor relevante. E hoje tem que tomar cuidado que em tecnologia da informação, às vezes tem itens pequenininhos que são caríssimos. Como que é o controle desses itens? Se sumir um, por exemplo, como que se sabe que sumiu? Como tem o controle de quem pegou, de quem estava com a guarda, a custódia daquele material naquele momento? A análise dos relatórios de conta capital, demonstração de sobras também, os relatórios, as demonstrações de mutação do patrimônio líquido, o fluxo de caixa, acompanhar de um ano para o outro ou semestralmente. Normalmente a gente emite isso todo final de ano, mas o Conselho Fiscal, se entender adequado, e ele aí vai precisar saber para que precisa disso, pode pedir para emitir, por exemplo, semestralmente. Olhar os indicadores da cooperativa de liquidez corrente, por exemplo, o ativo circulante em relação ao passivo circulante, ou seja, os recursos que a cooperativa tem de imediato para pagar aquelas compromissos, as responsabilidades, as exigibilidades que vencem também no curto prazo. Liquidez imediata, disponibilidade imediata de caixa para pagar o que temos que pagar imediatamente e também observar aquilo que está vencendo mais à frente. Como que a gente está fazendo a administração disso? Verificar o índice de inadimplência, operações vencidas, trabalhar com prazo, 30 dias, 60 ou 90, para não ficar olhando operação com 3 dias vencidas. E aí não adianta nada, porque não teve nem tempo de ter cobrança. Observar como que é o processo de cobrança, se tem uma política de cobrança, se a política é observada, se as equipes de cobrança são bem treinadas, sabem fazer isso. Analisar se as operações que estão ficando inadimplidas, ou seja, não estão sendo pagas, na realidade não tem problema na liberação, na hora da análise, pode acontecer que sim, algumas, ou seja, lá na liberação passou-se em cima de alguma regra, e aí lá na frente deu problema, a gente não conseguiu receber o registro de garantias para operações que têm garantia real, como por exemplo hipoteca. Provisão de crédito e liquidação duvidosa em relação ao percentual do total de operações de crédito, comparar a cooperativa com outras cooperativas, comparar com o mercado, quando a provisão aumentar desproporcionalmente, entender o porquê, chamar a diretoria para conversar, se houver necessidade de intervir, colocar na ata, recomendar o que deve ser feito. Endividamento, verificar, por exemplo, o patrimônio líquido em relação ao passivo, depósito à vista, depósito a prazo, repasses recebidos de instituição financeira, quantas vezes na realidade nós estamos devendo em relação ao recurso próprio da cooperativa, que é o patrimônio líquido, verificar a rentabilidade do patrimônio líquido, a rentabilidade do ativo, e a gente pode pegar do patrimônio líquido sobras sobre patrimônio líquido dividido vezes 100, ou do ativo sobras dividido pelos ativos totais vezes 100. O spread global, a rentabilidade média do ativo, ou seja, das operações de crédito e aplicação no mercado, geraram receita de tanto.
no mês. Se dividir isso pela média dos valores aplicados, dos valores emprestados, tem a taxa média. E achar a taxa média que a gente está pagando no passivo, nas captações, dos repasses, e achar o spread, a diferença. Normalmente tem que ser, nós estamos recebendo mais do que estamos pagando. Até para ter uma ideia se essa diferença ela é adequada ao custo da cooperativa, por exemplo. Verificar indicadores de cobertura de folha de pagamento, em relação a total de renda de serviço, tarifas. Não estou dizendo que a cooperativa tem que ter tarifa. Isso é uma decisão dela. Mas quando ela não cobra tarifa, ela passa a pagar a folha de pagamento, que é um custo fixo, com uma receita, com um resultado que é variável, que é o resultado da intermediação financeira. O que é intermediação? Pegar recurso de quem aplica, dos cooperados, e emprestar e aplicar no mercado financeiro. E essa taxa de mercado, tanto de captação quanto de aplicação e de empréstimo, ela é volátil, ela depende do mercado. Então, se, por exemplo, dependendo do movimento, diminui o resultado da intermediação. Então, você tem um resultado que é variável, mas o custo da folha de pagamento é fixo. A não ser que manda um funcionário embora aqui, um empregado ali, todo mês está ali. Então, nós estamos dependendo de um resultado variável para pagar custo fixo. Então tem que entender isso, analisar, propor análise para o Conselho de Administração. Não estou defendendo cobrar tarifa de cooperado. Tem que entender e não ser pego de surpresa lá na frente quando tiver um problema. Analisar os honorários, cédulas de presença, diretores executivos, Conselho de Administração, do próprio Conselho Fiscal, em relação, por exemplo, ao total de renda de serviço também. Também verificar o total de despesa de pessoal pela renda de serviços, eu já disse, verificar as despesas administrativas em relação às tarifas. Tá? Tudo, gente, isso aqui são possibilidades. Você vai usar quando você entender que é adequado. E pode usar pontualmente, uma vez por ano, uma vez por semestre, por exemplo. Também solicitar evidência de que os empregados vivenciam efetivamente valores e princípios cooperativistas. Tem pesquisas, tem meios para fazer isso. Verificar existência e efetividade do programa de organização do quadro social, né? A existência e efetividade do programa de educação, formação e informação, que está ligado lá com a dimensão social. Eu estou fazendo um link agora com a social. Verificar a consistência e efetividade de atividades coordenadas pela cooperativa para mobilização e participação dos cooperados. Verificar nível de participação dos cooperados nos eventos, né? É um link, nós já falamos sobre isso. E a existência e efetividade de programa de formação de lideranças. Tem uma situação, José Carlos, nós não dominamos alguns assuntos. Todos não dominam muitos assuntos. Então não fica preocupado com isso. Precisa ter a boa vontade, querer ler, querer estudar e querer achar os mecanismos para resolver esse problema. Como que nós podemos resolver esse problema? Solicitando ajuda, análise de profissionais especializados, solicitando ajuda de controles internos, dos profissionais, relatórios, trabalhos deles, para eles irem nas áreas. Vocês não têm noção de uma coisa, não consegue, entende que o pessoal de controles internos entende, pede para eles analisarem e emitirem um relatório para o Conselho Fiscal. Não, Zé Carlos, mas aqui o pessoal de compliance é melhor. Então pede para o pessoal de compliance. Não, Zé Carlos, eu acho que isso aqui é mais para gerenciamento de risco. Então pede para o pessoal da diretoria de gerenciamento de riscos. Auditorias, seja interna, seja da entidade de auditoria cooperativa. O Conselho Fiscal pode, inclusive, convocar auditores, pode pedir apoio da Cooperativa Central, inclusive emissão de parecer. Ou seja, não é porque a gente não sabe que a gente deixa o assunto passar batido. Pedir para as auditorias colocar no escopo a análise de processos da cooperativa que a gente entenda que é importante olhar. Pedir ajuda para consultorias. Logicamente que o assunto tem que ser importante para isso, né? Porque você vai ter gasto, vai ter custo para fazer isso. Entramos aí nas leis 6024. Gente, fazer as coisas bem feitas é importante para as leis não serem aplicadas depois em cima da cooperativa, em cima dos administradores, dos fiscalizadores, dos diretores, por exemplo. Segundo a lei 6024, é de 1974, é a lei de liquidação das instituições financeiras brasileiras. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial
ou em falência, a cooperativa não tem falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo por qualquer forma, direta ou indireta, alienar os seus bens, vender, onerá-los, dar em garantia, até a apuração e liquidação final das responsabilidades dos administradores. Então, os conselheiros, conselheiras de administração, né, diretores, se uma cooperativa tem problema e é liquidada por penada do Banco Central, por exemplo, uma liquidação extrajudicial, os bens dos administradores ficam disponíveis na hora. Isso é muito importante estar atento, inclusive o Conselho Fiscal alertando o Conselho de Administração. Quando o Conselho Fiscal faz uma boa fiscalização, você está ajudando o Conselho de Administração, os conselheiros. A indisponibilidade prevista nesse artigo, indisponibilidade de bens, decorre do ato que decretar a intervenção. A liquidação extrajudicial. É presidente do Banco Central que faz isso. Na hora que ele emite isso, encaminha-se para o juiz decretar a indisponibilidade de bens. Atinge todos que têm o Estado no exercício das funções de administradores nos 12 meses anteriores ao ato de liquidação. Então, os conselheiros, a conselheira até já saiu, mas está no período de 12 meses. Tem disponibilidade também de bens. Por proposta do Banco Central, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, essa indisponibilidade de bens poderá ser estendida aos bens de gerentes, conselheiros e conselheiras fiscais e ao de todos aqueles que até o limite da responsabilidade estimada de cada um tenham concorrido nos últimos 12 meses para a decretação de intervenção ou da liquidação extrajudicial da cooperativa. Gente, a melhor coisa é a cooperativa ser bem administrada e fiscalizada. Se o trem descarrilar, vai dar problema sério para todo mundo. Também pode ser estendida aos bens de pessoa que nos últimos 12 meses tenham adquirido qualquer bem dos administradores, a qualquer título adquirido, ou das pessoas referidas, conselheiros fiscais, os gerentes, ou as outras pessoas que tenham concorrido para a decretação da liquidação, por exemplo. Então, todos, conselheiros de administração, conselheiras fiscais, diretores e até gerentes, se tiverem concorrido para isso, tem inclusive a possibilidade, gente, de ter os seus bens indisponíveis e, logicamente, se tiver alguma coisa a ressarcir lá na frente, a Justiça saberá como utilizar esses bens. A Lei 7492 é uma lei criminal de 1986. E ela especifica reclusão de 2 a 6 anos e multa para quem divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Mas também especifica reclusão de 3 a 12 anos e multa se as pessoas tiverem gerido fraudulentamente a instituição financeira. E aí, logicamente, quem está no processo de administração e de fiscalização tem que tomar muito cuidado. De fiscalização não gere, né, não administra, mas fiscaliza e pode ter sido omisso na fiscalização. E reclusão, cadeia de 2 a 8 anos e multa se a gestão é temerária. Então é a lei que define os critérios, né, criminais de gestão fraudulenta e gestão temerária. E estas penas, se entender que a pessoa está em curso em mais de um item desse, elas são cumulativas, ou seja, se soma. Nos últimos tempos, desde novembro de 2017, a gente tem também a Lei 13.506. É uma lei que dispõe sobre o processo sancionador no sistema financeiro, no Banco Central, aplicado nas empresas supervisionadas, nas entidades supervisionadas e da CVM. Segundo essa lei, constitui infração punível descumprir normas legais e regulamentares do sistema financeiro nacional, do sistema de consórcio e do sistema de pagamentos brasileiro, cujo cumprimento caiba ao Banco Central do Brasil fiscalizar, inclusive, as relativas à contabilidade e auditoria, elaboração, divulgação e publicação de demonstrações contábeis e financeiras, auditoria independente, controles internos de gerenciamento de riscos, falhas nesses processos todos ensejam processo administrativo por parte do Banco Central com base na Lei 13.506. Governança corporativa, abertura ou movimentação de contas de depósito e de pagamento, limites operacionais,
meio circulante em operações com numerário, com dinheiro, guarda de documentos e informações exigidos pelo Banco Central, falhas relacionadas a capital, fundos de reserva, patrimônios especiais ou de afetação, falhas relacionadas a encaixe, a recolhimentos compulsórios, a direcionamentos obrigatórios de recursos, como crédito rural, operações ou serviço, relacionados à ouvidoria, concessão, renovação, cessão e classificação de operações de crédito e de arrendamento mercantil e constituição de provisão para as perdas com operações de crédito. Também é passível de infração e inclusa na Lei 13.506, a administração de recursos de terceiros, falhas na administração de recursos de terceiros e custódia de títulos e outros ativos, atividade de depósito centralizado e registro, aplicação de recursos mantidos em contas de pagamento, utilização de instrumentos de pagamento, relacionamento entre as pessoas mencionadas, ou seja, as pessoas ligadas às empresas, administradores, fiscalizadores e os clientes e usuários do serviço e produtos financeiros. E caso há uma empresa, uma cooperativa de crédito, cooperativa financeira, esteja em algum momento em curso, em processo administrativo, com base na 13.506, ela pode sofrer, os administradores, fiscalizadores, diretores, sanções. Como primeiro, admoestação pública. É quando se obriga uma instituição a publicar em jornal de grande circulação, por exemplo, um texto dizendo que errou e que assuma o compromisso de não errar mais. Multa. Essa multa, ela é grande, ela pode chegar a 2 bilhões de reais. Proibição de praticar determinadas atividades, inabilitação para atuar como administrador e para exercer cargo em órgão previsto em estatuto, ou seja, proibição, inabilitação e proibição durante um tempo para não ser a conselheira de administração ou conselheira fiscal ou diretor executivo, cassação da autorização e a multa que pode chegar a 2 bilhões de reais. O Conselho Fiscal pode ter uma atuação extremamente virtuosa, estar sentando periodicamente com auditoria interna, com gerenciamento de riscos, com controles internos e compliance, com auditorias de maneira geral interna, a empresa de auditoria cooperativa, a EAC, com todos, com a diretoria, com o conselho de administração. Isso facilita a troca de informações, melhora o escopo, amplia o escopo e diferencia o conselho no entendimento do escopo de trabalho, facilita a solicitação de recomendações porque ele passa a entender mais e faz dos conselheiros e conselheiras ter uma visão muito mais sistêmica da cooperativa e inclusive uma visão muito mais colaborativa. É isso, gente. É muito trabalho. Eu já disse que aqui não tem uma relação exaustiva, ou seja, por favor, mesmo que isso aqui seja de referência, esteja com os sentidos abertos a outras possibilidades. Não faça só dessa pauta de trabalho a sua pauta única. É muito trabalho, mas é gratificante. Você está ajudando a construir com solidez a cooperativa na qual você atua e o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Isso é muito gratificante. Até o último módulo. Um abraço.